Olá pessoal, tudo bem? Nós somos a equipe de apoio e a equipe de apoio ela é formada por três serviços, né? O primeiro serviço é esse que vocês estão vendo na tela, que é a orientação educacional, o SOI, é o Serviço da Orientação Educacional. Dentro da orientação educacional da Escola Classe 803, nós temos dois orientadores, que é a Emiliane e eu, o João Paulo, tá bom? Temos também a equipe especializada de apoio à aprendizagem, com a nossa pedagoga Ana Paula, e também temos o atendimento educacional especializado com a professora Lucélia. E aí nós fizemos um material, aqui temos um material para apresentar para vocês, sobre rotinas de estudo, tá bom? Como deve ser a nossa rotina no dia a dia, em nossa casa, nos tempos de pandemia. Vamos lá? Então, primeiro a gente começa aqui falando sobre aprender, né? Aprender, através dos estudos, nós compreendemos melhor o mundo que vivemos e podemos transformar a nossa realidade. Aprender é a nossa finalidade na escola, principalmente nesses anos iniciais e na educação infantil. Muitos pais, às vezes, têm uma visão da educação infantil de que o menino vai para a escola para brincar. E, na verdade, ele vai para brincar mesmo, tá bom? Mas é brincando que ele aprende. É brincando que ele se desenvolve, é brincando e com as atividades de psicomotricidade do professor Renato, que as nossas crianças elas vão ficar mais preparadas para a próxima etapa de alfabetização que começa no primeiro ano. Elas com certeza, se fizerem uma boa etapa de educação infantil, vai ser fundamental, vai ser primordial para que elas se desenvolvam e tenham uma alfabetização de qualidade até o segundo ano, que é o que preconiza a nossa BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum. Tá bom? Vamos continuar. Aprender pode ser divertido, principalmente quando nos organizamos e fazemos dos estudos um hábito. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa palavrinha, né? O hábito ele vem com o tempo. Ninguém nasce com um hábito formado. Por exemplo, muitos de nós pais temos muita dificuldade em ter um tempo para fazer aquela caminhada que o médico tanto recomendou para a gente, principalmente os pais que têm aí hipertensão, diabetes, e aí é difícil para a gente colocar isso na nossa agenda. Mas nós sabemos que precisamos ter o costume de fazer isso e, uma vez tendo o costume, formar um hábito de fazer essa caminhada. Assim também é a aprendizagem, né? Assim também são com os nossos meninos. Nós precisamos ter um tempo para estudar, nós precisamos ter um tempo para aprender, porque o nosso cérebro, se deixar, a gente fica o tempo inteiro na Netflix, os nossos filhos ficam o tempo inteiro nos joguinhos do celular, e isso não é interessante ficar o tempo inteiro nisso. Isso faz parte, né? As brincadeiras fazem parte, mas nós precisamos sim ter o hábito de aprender, o hábito de estudar, tá bom? Continuando, estudar em casa, gente, requer um compromisso e rotina, tá bom? A rotina, falando sobre a rotina. Colocar a rotina no papel ajuda você a saber como será o dia. Você pode fazer um desenho para colocar na rotina representando a atividade daquele momento. Seguem alguns modelos de rotina, mas você também pode criar o seu. Então a gente colocou aqui para vocês, separado por turnos, tá bom? Turno da manhã, da tarde e da noite. Nesses dias em que as nossas crianças estão em casa, alguns deles, dos filhos de vocês, estão até sem poder ir para a rua, né? E aí a gente precisa de rotina mais do que nunca, porque senão nossas crianças elas vão acabar trocando aí o dia pela noite, literalmente. Então elas acordam de pijama e quando dá ali no finalzinho da tarde elas ainda continuam de pijama e elas não têm noção do dia, elas não têm noção que manhã é manhã, que tarde é tarde e que a noite está chegando. Então a gente precisa separar isso muito bem para as nossas crianças, porque se nós somos adultos e temos muito bem essa noção, nossas crianças fica mais difícil para elas entenderem isso, tá? E aí, dentro das nossas rotinas, nós gostaríamos de apresentar aqui o que a gente pode colocar nelas. Coloque na rotina todas as atividades que já são habituais e que obedecem a um horário. Por exemplo, a hora de acordar e de dormir. É necessário que nossas crianças tenham uma hora de acordar. Nada de ficar acordando aí 1 hora da tarde, hein, gente?
Nada de também ir dormir meia-noite, 1 hora da manhã. Eu não sei se vocês sabem, pais, mas o cérebro das nossas crianças, principalmente nesses primeiros momentos aí de alfabetização, da educação infantil também, eles ainda estão em pleno desenvolvimento. O cérebro ele está em pleno desenvolvimento. O que é isso? Ele vai desenvolver, os neurônios vão formar aí sinapses e vão ajudar nossas crianças a ter aí a aprendizagem plena, tá bom? Em bom funcionamento. E para que isso ocorra, é necessário uma boa noite de sono. Então, nós que trabalhamos na educação, nós percebemos muito a diferença de uma criança que vai dormir todos os dias, 1 hora da manhã, e daqueles ali que vão dormir no máximo às 9 horas da noite. Uma noite de sono, ela é imprescindível para a aprendizagem dos nossos filhos, tá? Então faz muito mal, viu pai, viu mãe, deixar o seu filho dormir 1 hora da manhã, 2 horas, 3 horas da manhã e acordar ali por volta de meio-dia, 1 hora da tarde. Tá? Isso é muito errado, isso vai formar um mau hábito para ele e vai, além disso, vai afetar o cérebro dele diretamente, tá? Então, nós precisamos de hábitos sim para acordar e para dormir, para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra de forma plena, tá bom? A higiene, né? Escovar os dentes, tomar banho. A gente sabe que a gente precisa dar uma empurrada aí nos nossos filhos para isso, tá? Alguns deles já têm essa consciência, mas alguns outros não. A alimentação é fundamental, nós vamos falar ali na frente sobre a alimentação. As atividades da professora da escola, muitos pais trabalham, né, durante o dia, nós entendemos isso, mas é necessário separar aí um horário, mesmo para você, pai e mãe, que chega à noite, aí ali por volta de 6, 7, 8 horas da noite, separe ainda assim um tempo para fazer as atividades propostas pela professora naquele dia. E nós temos certeza que, até mesmo pelas atividades serem mais assim, sintetizadas nesse momento de pandemia, vai dar plenamente para você dedicar um horário ali, um tempo, 1 hora que seja, para fazer essas atividades propostas pela professora, tá bom? Assistir a aula na TV, nós ainda estamos aí definindo isso, está tendo aula na TV Justiça e elas também vão estar disponíveis aí pelo YouTube, tá bom? Então é bom sempre separar um tempo para assistir essas aulas disponíveis aí pela Secretaria de Educação. E entre essas atividades, você pode me perguntar, pô, mas a gente vai deixar o lazer aonde, né? O lazer ele fica entre essas atividades, tá bom? A criança não precisa ficar aí o dia inteiro à disposição da plataforma do Google Sala de Aula, das atividades que a professora deixou, tá bom? Então coloca aí um tempo de lazer, é extremamente necessário para as nossas crianças um tempo de lazer, tá? Deixe elas brincarem, deixe elas serem livres, deixe elas serem crianças nesse momento, que isso é muito importante também para o seu desenvolvimento. Continuando, organizando o seu dia, você vai ter tempo para o que é necessário e também para brincar, tomar sol, assistir desenho, ouvir música, desenhar, dançar, ler, enfim, fazer as coisas que você gosta. Sempre com foco naquilo que a gente falou, né? Com foco na organização do seu tempo, tá? Espera aí rapidinho. Pronto. Sempre com foco na organização do seu tempo, tá? Então vamos lá. Vista-se de forma adequada e confortável. Nada de ficar com pijama de manhã até a noite, hein? É importante trocar a roupa utilizada para dormir. Assim você ficará mais disposto ou mais disposta, né, às atividades do dia a dia e da escola. E aí eu acrescentaria algo aí nessa dica, que seria colocar um bom banho, tá bom? Um banho muito bom, de preferência pela manhã, vai dar aquela despertada e vai dar aquela disposição para viver mais um dia, beleza? Vamos lá. O local de estudo. É importante escolher um local para estudar que seja, olha lá ó, a dica, iluminado, tá bom? Nada de estudar em locais escuros, tá? Os nossos olhos só vão conseguir enxergar com luz, tá? Nós precisamos de luz para enxergar. Então, primeira dica é iluminado e em segundo lugar, essa dica é igualmente preciosa. O lugar tem que ser silencioso, tá bom, gente? Muito silêncio, nada de barulho, nada que atraia, nada do barulho do desenho
do nosso filho que ele gosta tanto, porque senão ele não vai conseguir se concentrar na tarefa, tá? Lembre-se de ter sempre em mãos todo o material necessário, ou seja, nada de ficar aí buscando lápis lá no quarto do irmão, tá bom? Nada de ficar parando a tarefa para ver se o desenho começou ou não, tá? Então, deixe esse material do lado para que nada chame a atenção. Organize o material antes de começar o estudo. E aí eu coloco uma outra dica também. Não deixe o seu filho com o celular, com a tela do computador ligado na hora do estudo, tá bom? Não coloque seu filho também para estudar na frente da televisão. Não vai adiantar nada, tá? Ele vai se sentir muito mais atraído pelo celular, pelo computador, pela televisão, porque, enfim, porque tem muita coisa boa lá e ele vai se sentir muito mais atraído mesmo, tá bom? A gente precisa criar o hábito de aprender e aprender vai exigir um esforço, tá? Quanto que assistir um desenho, mexer no joguinho que ele tanto quer no celular, não exige esforço nenhum e é até muito agradável, né? Então a gente precisa realmente se esforçar para aprender, tá? Continuando, assistindo às aulas. Durante as aulas, preste atenção, faça todos os exercícios pedidos e quando tiver dúvida, pergunte à professora. Isso aqui vai ficar ainda muito, ainda está um pouco muito vago, né? Tem alguns professores que vão fazer chamadas pelo Google Meet, vão fazer videoaulas. Então, se a professora dedicar um tempo para a sua turma e assim fizer videoaula, ou, por exemplo, as aulas da TV Justiça, que vão estar disponíveis também no YouTube, dedique-se. Você está no meio da aula, você está ali naquelas 1 hora da sua aula, dedique o tempo para aquela aula, tá bom? Não deixe que nada retire sua atenção daquela aula. Aquela é a hora de você estar na frente, de fato, da televisão para que você aprenda, tá bom? Depois da aula, aí você pode realmente colocar um lazer na sua rotina, beleza? Vamos lá. Alimente-se bem. Lembra que a gente falou que ia falar sobre alimentação? Então vamos lá. Em primeiro lugar, lave bem os alimentos antes do consumo. Lave também as mãos, tá certo? Principalmente por conta aí do coronavírus, tá? Inclua nas suas refeições carboidratos, que é de onde vem a nossa energia. O que é carboidrato? Carboidrato é massa, tá bom? É pão, é arroz. Na verdade, tudo que a gente come, praticamente tudo, exceto a água, tem carboidrato, tá bom? Que vai nos dar energia. Proteína, nós retiramos a proteína dos leites, dos ovos, das carnes, tá bom? É muito interessante a proteína, nós não podemos viver sem isso, tá? Então coloque proteína na sua alimentação, isso vai ajudar na formação e na replicação das nossas células, tá? Muito importante mesmo. As hortaliças, tá bom? Tá hortaliça aqui, mas é hortaliça, tá? As hortaliças são muito interessantes na questão das vitaminas, vitamina A, o magnésio e vários outros minerais aí nós vamos encontrar nas hortaliças, tá? Frutas e legumes também. Hidrate-se bem, beba muita água durante o dia, tá? Muita água. Muitas das nossas crianças e vocês, pais, sentem dores de cabeças frequentes, tá? Fica aí uma dica muito, mas muito boa para vocês. Tomem água. Muitos de vocês vão ver que a dor de cabeça vai simplesmente sumir só por conta da água, tá bom? Além dela fazer um bem imensurável aí às nossas funções, tá bom? Dos nossos órgãos, tá? E evite alimentos industrializados. Esses alimentos invariavelmente vão fazer o nosso sistema digestivo funcionar mal e principalmente o intestino nosso funcionar mal. Né? Tem muitas crianças nossas que não vão com frequência ao banheiro e não têm um intestino assim muito bom, muito regularizado aí. E aí isso talvez seja por conta dos alimentos industrializados, tá? Se a gente começar a evitar isso, a gente vai ver que vai melhorar bastante, beleza? Então, retirar alimentos industrializados e beber muita água, você vai perceber uma melhora substancial na sua forma de viver no seu dia a dia, tá bom? Vamos lá. Atenção, cuide do horário de dormir para descansar, acordar bem disposto e crescer de forma saudável. Nós já falamos sobre o sono, tá bom? Da importância do sono. Não se esqueça disso. Evite antes de dormir, eles atrapalham o nosso sono.
são essas figurinhas que vocês estão vendo, tá bom? Computador, celular, o videogame. Tudo isso é muito interessante. Ainda mais se para a gente, que nós temos hoje um celular, a gente instala joguinhos ali, instala coisas interessantes para editar vídeo, para fazer os stories ali do Instagram. A gente já acha interessante. Imagina nossas crianças. Né? Para eles é muito mais, muito mais. Então, nada de brincar com o celular ali perto da hora de dormir, porque a criança vai ficar muito ativa e na hora que é para realmente deitar na cama ali e o sono vir, não vai vir com tanta facilidade porque ela está hiperativada, tá bom? Pelos jogos, pela tela do celular, tá bom? O celular, principalmente, ele emite uma luz azul que, além de fazer mal aos nossos olhos, também nos deixa muito despertados e ativos antes do sono. Então, vamos prestar atenção nisso aí também. Gente, por fim, finalizando aí as nossas recomendações a vocês, um ótimo retorno às aulas, bons estudos, tá bom? Mesmo, saiba que mesmo distantes, nós estaremos sempre perto de vocês por aqui. E se vocês precisarem da equipe de apoio e de toda a Escola Classe 803, nós vamos estar aí completamente à disposição de vocês, tá bom? Sabemos que é lógico, com muita limitação, mas a disposição nunca vai faltar em nós. Nós estaremos sempre à disposição de vocês. Um grande abraço virtual a todos e não vemos a hora aí dessas aulas voltarem, é lógico, com segurança, tá bom? Para que a gente possa se rever novamente. Um abraço a todos. Tchau, tchau.